Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina de Robótica Pedagógica. Meu nome é Anderson Alves e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Peço que durante a aula anotem suas dúvidas e depois postem em nosso fórum Tira Dúvidas. Nessa aula, veremos sobre a robótica pedagógica livre e noções elementares técnicas sobre a robótica pedagógica. Vamos lá? Como tratamos nas nossas aulas anteriores, a robótica traz para o aluno, além da motivação, diversos aspectos positivos para sua aprendizagem, como raciocínio lógico, trabalho em equipe, integração de conhecimentos, autonomia, entre outros. Por que então, sendo a robótica pedagógica uma prática progressista no processo de aprendizagem, ainda não é utilizada nas escolas brasileiras? Entendemos que a resposta a essa questão está sustentada basicamente por dois fatores. O primeiro, relacionado ao elevado custo de kits comerciais para robótica educacional, principalmente aqueles que contemplam recursos de programação. O fator custo possui forte impacto quando pensamos na aplicação da robótica educacional nas instituições públicas de ensino. O segundo fator relevante para a resposta à pergunta acima citada relaciona-se com a pouca, quase inexistente, iniciativa para a capacitação de professores em robótica educacional. Muito provavelmente, a escassez de capacitação está ligada diretamente à dificuldade das escolas em adquirir kits para o uso em robótica educacional. A implantação da robótica pedagógica em escolas públicas exige um alto investimento financeiro, o que também contribui para uma não homogeneização da tecnologia e, portanto, uma falta de regulamentação específica para a ferramenta educacional em nosso país. Entretanto, hoje dispomos de recursos capazes de baratear o custo de implantação da robótica pedagógica. Materiais de sucata ocupam o espaço dos blocos de montagem do protótipo robótico. Dessa forma, os kits de robótica são substituídos por materiais alternativos, lixos eletrônicos para a construção de robôs em variados níveis de complexidade, além de adotarem software de uso irrestrito. É a chamada robótica livre, caracterizada pelo baixo custo de material. As possibilidades para a utilização da robótica no contexto educacional ampliam-se fortemente com a incorporação das tecnologias livres, seja de software ou de hardware, tanto em função do acesso aos recursos tecnológicos envolvidos por qualquer pessoa interessada, quanto pelos custos normalmente mais baixos que permeiam projetos com essas tecnologias. Além disso, projetos com tecnologias livres estão associados à internet e à comunidade de adeptos, que se auxiliam mutuamente no sentido de esclarecimento, soluções de problemas e fortalecimento dos projetos. O projeto Robótica Livre tem uma proposta diferenciada, pois parte para soluções livres em substituição aos produtos comerciais. Propõe o uso de softwares livres, Linux e seus aplicativos como base para a programação, e utiliza-se da sucata de equipamentos eletroeletrônicos e outros tipos de material para a construção de kits educacionais. Dessa forma, é possível construir robôs com componentes eletrônicos novos ou reaproveitados de outros equipamentos de sucata. Por exemplo, um dispositivo reprodutor ou gravador de CD encontrado em sucata de informática pode fornecer LEDs, motores, além da parte física do aparelho que poderá ser aproveitada na montagem de alguma estrutura robótica. Por isso, este segmento também é muitas vezes chamado de robótica com sucata. Além disso, essa prática é altamente recomendada, pois propicia uma reflexão ecológica aos alunos, já que novos produtos podem ser criados a partir de materiais considerados como lixo. Portanto, a robótica pedagógica livre propõe o uso de softwares livres como base para a programação e utiliza-se da sucata de equipamentos eletrônicos e outros tipos de lixo para a construção de kits alternativos da robótica pedagógica. Kits que podem variar de acordo com a realidade social de cada escola e aluno, e protótipos de artefatos técnicos, como robôs, braços mecânicos, elevadores, dentre outros. A utilização de uma prática pautada na liberdade vem da crença de que o conhecimento produzido pela humanidade deve ser compartilhado por todos, sem que seja visto como propriedade particular. A proposta da robótica pedagógica livre
é de uma prática coletiva de ensino-aprendizagem em que todos trocam e produzem conhecimento para entendimento do processo como um todo. Desta forma, as possibilidades para a utilização da robótica no contexto educacional ampliam-se fortemente com a incorporação das tecnologias livres, seja de software ou de hardware, tanto em função do acesso aos recursos tecnológicos envolvidos por qualquer pessoa interessada, quanto pelos custos normalmente mais baixos que permeiam projetos como essas tecnologias. Além disso, projetos com tecnologias livres estão associados à internet e à comunidade de adeptos que se auxiliam mutuamente no sentido de esclarecimento, soluções de problemas e fortalecimento dos projetos. Diante disso, é importante falar sobre softwares e hardwares livres, assim como suas características e principais exemplos. Software livre é uma expressão utilizada para designar qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários gratuitamente. Os usuários possuem livre acesso ao código-fonte do software e fazem alterações conforme as suas necessidades. A filosofia dos fundadores tem em conta a liberdade de expressão e não o lucro. Por isso, um usuário que faça modificações no programa pode dar a toda a comunidade a possibilidade de se beneficiar das mudanças. Alguns exemplos de software livre para uso pessoal com grande distribuição são Sistema Operacional Linux, Editor de imagem The GIMP, Navegador Web Mozilla Firefox, entre outros. A ideia de permissão de uso, cópia, adequação às necessidades e de redistribuição de software que caracterizou o movimento do software livre vem se expandindo para o outro lado da vida digital, o hardware. Com pressupostos herdados do software livre e alavancado pelo desenvolvimento da microeletrônica e da popularização da internet, o paradigma do hardware livre vem ganhando cada vez mais adeptos em todos os lugares do mundo. A definição para o termo hardware livre vem sendo discutida e aperfeiçoada cada vez mais. Existem diversos projetos de hardware livre. Entre eles, um dos projetos mais conhecidos e difundido na internet é o Arduino, referente a uma placa de prototipagem eletrônica dotada de entradas e saídas nos domínios digital e analógico para relacionar com o mundo externo. O projeto Arduino foi criado com o objetivo de elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. A plataforma Arduino é composta de uma placa eletrônica e de um ambiente de desenvolvimento para a criação de projetos pelos usuários. Agora abordaremos sobre como construir um robô. A primeira coisa que deve-se saber é identificar quais os componentes um robô pode possuir. E são eles: o controlador, que é a parte central de um robô, dotada de um microprocessador e memória para a execução de seu programa. Os sensores, que são componentes responsáveis por detectar sinais, como tato, imagem e sons. Os sensores mais comuns são os de toque, rotação, som, ultrassom, luz, cor e câmera para capturar imagens para processamento. Os atuadores, que podem ser motores de diversos tipos, como mecânicos, elétricos, hidráulicos ou pneumáticos, servem para mover o robô e seus manipuladores. Os manipuladores são membros, como braços e garras. A variedade de movimento que um manipulador pode realizar é medida em graus de liberdade. Normalmente, possuem um ou mais atuadores em sua estrutura. Engrenagens são os elementos mecânicos compostos de rodas dentadas. O eixo é a peça que liga um motor, a engrenagem ou as rodas. Engrenagens são os elementos mecânicos compostos de rodas dentadas. O eixo, que é a peça que liga um motor a engrenagens ou as rodas. A fonte de energia. É preciso definir como o controlador e os demais componentes eletrônicos serão alimentados, que tipo de bateria ou gerador serão usados. A fiação, para transmitir sinais entre o controlador, os sensores e os atuadores, e também para a alimentação desses componentes. Por fim, a estrutura. A carcaça do robô, formado por um conjunto de peças de tamanho, formato e cores diversas, e em alguns casos, rodas, parafusos e placas.
serve como base para sustentar o controlador, sensores, atuadores, manipuladores, baterias, geradores, fiação, eixos e engrenagens. Existem diversos kits de robótica criados para facilitar o processo de construção de robôs e são usados no âmbito educacional. Existem kits para diversos objetivos, uns destinados a usuários iniciantes e outros para usuários mais avançados. Existem kits para diversos objetivos, uns destinados a usuários iniciantes e outros para usuários mais avançados, compostos pelos mais diversos componentes. De uma forma geral, os kits contêm peças de plástico, tijolos cheios, tijolos vazados, placas, rodas de diferentes tamanhos, motores com redução, bases para motores, eixos, engrenagens, polias e correntes, peças metálicas estruturais para montagem, módulo de controle, cabos para conexões, além dos sensores para destinados em várias situações, como sensores de toque, sensores de faixa, de luz, sensores de contato, de temperatura, de cor e até mesmo de infravermelho. Algumas empresas disponibilizam alguns kits de robótica feitos com peças metálicas, motores, sensores, engrenagens e rodas. Cada conjunto permite criar robôs simples, passíveis de executar funções básicas pré-programadas. O controlador processa comandos pré-programados em um computador, através de softwares específicos, permitindo a interação da estrutura construída com o ambiente. Todas as ações que um robô deve executar serão definidas pelo usuário através dos softwares de programação. Os programas são escritos em uma linguagem escolhida de acordo com o nível de afinidade do usuário, seja iniciante ou avançado. Os programas são escritos em uma linguagem escolhida de acordo com o nível de afinidade do usuário, seja iniciante ou avançado. O programa, uma vez escrito e testado, pode ser transferido para o módulo de controle do robô via cabo serial, cabo USB ou até mesmo via tecnologia Bluetooth. Ao término deste processo, o robô estará pronto para funcionar de forma autônoma e poderá ser desconectado do computador principal. Alguns kits de programação são limitados ao número de sensores que o robô contém, pois a programação utilizada é orientada a eventos. Ou seja, cada sinal capturado por um sensor dispara um dos eventos pré-programados. Porém, não é possível programar uma função que interaja com vários sensores ao mesmo tempo. Portanto, ele se limita a uma interação por sensor, não sendo possível executar mais de um evento ao mesmo tempo. Aqui encerramos os conteúdos da nossa última videoaula. Vimos hoje as características da robótica pedagógica livre, bem como os itens que compõem os kits. Além disso, conseguimos adquirir noções elementares e significativas para compreender as questões técnicas da robótica pedagógica. É interessante lembrar que, diferente de outras aplicações da robótica, onde o produto final é o foco principal, a robótica educacional visa o processo de construção e elaboração do pensamento do aluno, não interessando muito o produto final, e sim o caminho que é feito até que se chegue ao determinado fim. Foi um prazer estar aqui neste curso de pós-graduação em Educação e Tecnologias do Instituto Federal. Fico feliz em poder compartilhar sobre a robótica pedagógica e contribuir com a formação e crescimento de vocês. Muito obrigado!